Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse canal ele é exclusivo para a gente poder falar da palavra de Deus, trocar experiências, né? Porque não tem coisa melhor do que isso, gente. E sem demoras, né? Hoje eu quero dar 7 conselhos para a sua vida devocional fluir mais leve e você conseguir incluir seu devocional aí no seu dia a dia, de forma que ele seja prático e não seja um peso na sua vida, como muitas vezes passa a ser um peso na vida das pessoas. São dicas práticas e simples para você adaptar aí na tua rotina. Não tem nada mirabolante, não tem nada difícil, tá? Eu sempre falo que esse momento de devocional precisa ser prazeroso na nossa vida. Então que você possa conseguir aplicar esses conselhos aí na sua vida, no seu dia a dia, e que eles sejam um bênção na sua vida. Vamos lá? O primeiro conselho, ele é muito simples. E é o seguinte: faça seu devocional mesmo quando não estiver com vontade. Vamos falar a verdade? Não é todo dia que a gente está a fim de fazer devocional. Não é todo dia que a gente acorda espiritualmente ativo e fala: hoje eu acordei com uma vontade de ler a Bíblia, de buscar o Senhor, de conhecer a palavra. Não é todo dia que a gente acorda dessa maneira. Tem dia que a gente simplesmente não quer fazer, não quer ler, a gente não tem vontade. Eu sempre falo que nós guerreamos uma luta diária e invisível entre a carne e o espírito. A carne quer coisas rápidas, coisas prazerosas, né? Aquela dopamina barata de pegar ali um celular e ficar rolando o feed, em vez de simplesmente pegar ali a Bíblia e fazer o nosso momento de leitura da palavra. É claro que a gente não vai querer sentir vontade de fazer o nosso devocional todos os dias, mas é muito importante a gente fazer mesmo quando a gente não tem vontade. A gente precisa criar o hábito e ter a disciplina de se colocar nesse ambiente, entendendo que a leitura da palavra, esse momento de devocional, é um momento diário, onde nós alimentamos o nosso espírito. Assim como todos os dias nós precisamos alimentar a nossa carne, nós também precisamos entender que nós precisamos alimentar o nosso espírito diariamente. E é através da leitura da palavra, da nossa busca ao Senhor, em que esses nutrientes vão entrando na nossa vida dia após dia. Então não espere a vontade chegar. Faça mesmo se a vontade não vier. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que eu tenho para te dar hoje é: as pessoas muitas vezes me perguntam qual o melhor horário de se fazer o devocional. O melhor horário de se fazer o devocional é o horário que você faz. É isso. Não tem essa de o melhor horário é de manhã, o melhor horário é de tarde, o melhor horário é de noite. Precisamos entender que cada pessoa tem uma rotina diferente. Cada pessoa tem os seus horários diferentes. Cada pessoa tem a sua mente ativa diferente. Então tem pessoas que são mais ativas de manhã. Tem pessoas que são mais ativas à tarde. Tem pessoas que são mais ativas à noite. Tem pessoas que são mais ativas de madrugada. Então você precisa respeitar a sua rotina, você precisa respeitar o seu horário, você precisa respeitar a sua vida em particular, entendendo que se a sua rotina te permite fazer um devocional de manhã, ótimo. Se a sua rotina te permite fazer ali 15 minutos na hora do almoço, perfeito. Se a tua rotina só vai te permitir fazer depois que todo mundo da tua casa dorme, ok. O importante é você fazer, não importa a hora que você vai fazer. Muitas pessoas falam que o melhor horário é de manhã. Ok, tem pessoas que conseguem fazer de manhã, mas tem gente que não consegue fazer de manhã, tem gente que já trabalha cedo, precisa levantar muito mais cedo para deixar tudo organizado ali no seu dia e realmente às vezes não consegue ter esse tempo de dedicação ao Senhor. Então talvez ela fazer de manhã, ela vai fazer uma coisa meio meia boca, do que diferente se ela conseguir fazer quando ela chegar antes de dormir, que ela vai conseguir se dedicar melhor àquele momento, aquele tempo dela com o Senhor. Então que você entenda que o melhor horário de fazer o devocional é o horário que você faz. Não importa qual seja ele, ok? Combinado? Terceiro conselho, gente. O conselho muito simples e prático que eu dou é que se você ainda não tem muita prática ali com a Bíblia, muito conhecimento, escolha um livro que você vai se dedicar para fazer o devocional e leia um capítulo por vez, no mínimo. Então, tipo assim, Roberta, por onde eu inicio? Por onde eu começo? Eu vou começar lá por Gênesis. Ok, então eu vou ler Gênesis. No mínimo, leia um capítulo por vez. Se você conseguir ler mais, ótimo. Mas no mínimo, leia um capítulo. Porque eu sempre falo que o capítulo ele tem um começo e um desfecho.
vamos dizer assim. Então ele dá um início e um final de um contexto, né? Então você consegue ter ali uma parte maior da história, um entendimento maior, do que você ficar pegando versículo picado e não conseguir compreender um contexto, não conseguir compreender o texto. Então, no mínimo, leia um capítulo por vez. Se você conseguir mais, ótimo. Se você ainda não conseguiu identificar qual livro você inicia, você precisa começar a perceber sobre o que você quer aprender agora. Você quer, eu quero estudar sobre a vida de Jesus. Então eu te aconselho a ler ali os livros dos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, que vai falar toda a trajetória de Jesus na terra, toda a sua missão na terra, vai contar desde o seu nascimento até a sua crucificação. Roberto, eu gosto sobre a história dos discípulos. Então você pode ali tanto ler os evangelhos, que é onde os discípulos estão acompanhando Jesus, mas você também tem ali o livro dos Atos, que são os atos que os discípulos fizeram depois da partida de Cristo, o que eles fizeram depois que Cristo foi assunto aos céus. Então, Roberto, eu quero saber lá no início, lá desde o comecinho, eu quero começar lá desde o começo mesmo. Então começa ali por Gênesis, você vai passar por toda a criação, você vai passar pela história de Abraão, pela história de Ló, pela história de Noé, e cada capítulo ele tem um desfecho melhor sobre cada história e é mais fácil para você ter o entendimento. Então escolha um livro e a partir desse livro você vai ler um capítulo por vez no mínimo, tá bom? Terceiro conselho que eu tenho para te dar, terceiro não, né, gente? Quarto conselho que eu tenho para te dar é: não se cobre tanto. Deixe fluir naturalmente, porque o momento do devocional precisa ser leve e prazeroso e não pesado. Não faça do devocional um momento pesado, um momento onde fala: ai meu Deus, tenho que fazer o devocional hoje. Ai meu Deus, eu não fiz o devocional hoje. Ai meu Deus, já é 10 horas da noite, não consegui fazer o devocional do dia. Para de se cobrar tanto, aquilo que eu falei. Respeite o seu dia, respeite seus horários, respeite a sua rotina, e entendendo que esse momento ele vai ser um momento de prazer, não de uma obrigação pesada que você tem que fazer porque você tem e marcar o seu checklist ali da semana, do dia. Não, gente. Tenha prazer em estar nesse ambiente. Mas se não conseguiu fazer hoje, amanhã você vai conseguir fazer e tá tudo certo. Roberta, nessa semana eu não consegui fazer o devocional 2 dias seguidos. Agora eu desanimei. Não, você vai continuar da onde você parou, tá? Não é assim em tudo na nossa vida? Da onde a gente parou, a gente vai dar continuidade. Ok? Então não se cobre tanto por isso, sabe? Isso não precisa ser um peso, uma obrigação, sabe? Aquela coisa pesada, mas que você sinta que fala: ai meu Deus, eu preciso fazer meu devocional, mas hoje eu não consegui, mas Senhor, amanhã eu vou conseguir, amanhã eu vou me organizar melhor, amanhã eu vou melhorar os meus horários, minha rotina, vou adaptar melhor o que está fora aqui para mim conseguir me dedicar nesse momento com o Senhor e poder estar na tua presença. Ok? Então para de se cobrar. Se você não conseguiu fazer devocional hoje, não conseguiu fazer devocional amanhã, volte da onde você parou, ok? Não se cobre. Vamos lá. Quinto conselho que eu tenho para você é meditar sobre o que você leu. Deixa a palavra de Deus ecoar dentro de você até que você tenha um verdadeiro entendimento e mudança. O que é meditar? Para quem é um pouquinho mais antigo, das igrejas mais tradicionais, normalmente a gente costumava ouvir nas pregações ali dos pastores falando que a gente tinha que ruminar a palavra de Deus. O que é ruminar? Gente, ruminar nada mais é do que o que os bois e as vacas fazem. Você já percebeu que os animais no campo, quando estão lá, um boi, a vaca tá lá, tá sempre mastigando? Você olha pra ela, tá mastigando. Eles fazem isso, é esse exato momento onde eles estão ruminando o alimento. Então, eles mastigam, engole, volta a comida pra boca, mastiga mais, e engole, volta e fica ali, sabe, naquele vai e volta. Eles ficam regurgitando o alimento e voltando pra boca, mastigando, engole. E isso faz com que os nutrientes sejam mais absorvidos ali no organismo deles. Então, que você possa ruminar a palavra do Senhor, meditar nela todos os dias, a todo momento. Você fez ali seu devocional, você não vai só fazer aquela leitura, pronto, fiz minha leitura. Não, mas você vai ficar pensando naquilo que você leu durante o seu dia. Roberto, mas eu fiz à noite. Ótimo, tem dia que eu faço meu devocional à noite que eu até sonho com aquilo que eu li. É ótimo, então você vai ficar ali meditando na palavra durante o seu dia, você vai trazer de volta à sua mente aquilo que você leu.
durante o seu dia, às vezes vai ter algum acontecimento, você vai relembrar daquilo que você leu. É importante você meditar na palavra, você conseguir refletir e pensar profundamente. E não só fazer aquela leitura rasa, sabe? E aquela passada de olho rápida, não. Mas leia com cuidado, com atenção, e tenha essa atenção redobrada. E durante o seu dia, aquela palavra ainda vai estar falando com você ali dentro de você. E provavelmente vai acontecer algum fato ali no seu dia, na sua semana, onde você vai recordar daquilo que você leu. Porque é uma forma do Senhor trazer de volta a palavra dele à sua vida. E aquilo vai transformando sua vida, transformando o seu dia a dia. E isso é maravilhoso. Por isso, medite sobre o que você leu durante o seu dia. Rumine a palavra de Deus, ok? Gente, vamos lá. Sexto conselho que eu tenho para te dar. É um pouquinho difícil, mas se permita ser confrontado pela palavra. A palavra de Deus está escrito lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para instruir, para admoestar, para corrigir. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente vai ler no nosso devocional, ela vai vir de encontro com as nossas ações, com as nossas práticas, e ela vai nos confrontar. E é muito importante a gente se permitir ser confrontado pela palavra. Porque a partir do momento que nós somos confrontados pela palavra, é aí que nós temos o entendimento da mudança que precisa ser feita na nossa vida. Então, quando a gente recebe o confronto de Deus, com o coração aberto, se permitindo ser confrontado, é mais fácil haver uma mudança na nossa vida. Então, nem sempre o nosso devocional vai ser aquele melzinho na chupeta que a gente muitas vezes espera. Claro que a palavra de Deus, ela nos traz consolo, ela nos traz alívio, ela nos traz o renovo que nós precisamos, mas muitas das vezes ela vai nos trazer o confronto que nós também necessitamos. A palavra de Deus também diz que o Senhor, ele é como um pai que corrige os seus filhos, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe? Quando nós corrigimos os nossos filhos, é justamente porque nós amamos a Ele. Então, aceite a correção do Senhor como um filho amado, porque o pai só corrige o filho que ama, né? Um pai e uma mãe que não corrigem um filho, que deixa ele fazer o que quer, que deixa, né, viver uma vida do jeito que quer, é uma forma de dizer, não estou nem aí pra você, se vira, faz o que você quiser da vida, se quiser quebrar a cara, o problema é teu. Não, o Senhor, ele não é dessa maneira. O Senhor, ele muitas vezes, ele nos corrige justamente porque ele nos ama e ele nos quer bem. Então, aceite ser confrontado pela palavra. Então, às vezes a gente vai fazer um devocional e aquilo vai vir de encontro com a nossa natureza pecaminosa e a gente vai levar aquele, né, santo tapa na cara que a gente muitas vezes precisa e fala, meu Deus do céu, eu precisava ouvir isso hoje. Meu Deus do céu, eu precisava ajustar isso aqui na minha vida hoje. Meu Deus do céu, como eu precisava dessa correção. Então, aceite ser confrontado pela palavra, né? Esteja aberto para o confronto, porque muitas vezes vai ser necessário na nossa vida. E o sétimo é nessa mesma pegada, aceite a palavra de Deus com o coração aberto. Gente, só é possível haver uma verdadeira transformação, uma verdadeira mudança de vida a partir do momento que nós estejamos de corações abertos para receber a palavra do Senhor. Nós precisamos ter o nosso coração totalmente disposto a aprender e a acolher a palavra de Deus com gratidão, com disposição para que ela realmente entre dentro de nós e faça a transformação que o Senhor deseja. Quando nós não permitimos o acesso da palavra ao nosso coração, então ela não faz o efeito que o Senhor deseja na nossa vida. Por quê? Porque só é possível uma verdadeira transformação para as pessoas que estão de corações abertos, para receber e absorver a palavra do Senhor. O Senhor, ele deseja fazer grandes coisas na nossa vida, mas só é possível se nós estivermos dispostos a receber a palavra do Senhor com o coração aberto para tudo aquilo que ele tem para nossa vida. Amém? Gente, esses foram os conselhos, né? Como eu disse, são conselhos simples, são conselhos práticos. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento diário. Assim como o alimento natural é para o corpo, a palavra do Senhor, ela é o alimento para o nosso espírito.
Não espere ficar com fome, não espere ficar fraco, não espere estar aí desnutrido para ir poder buscar o alimento, porque você já vai estar sem força. Não que o Senhor ele não possa te alimentar quando você está fraco, mas não permita que o seu espírito fique fraco ao nível de você nem ter forças para conseguir abrir a palavra do Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, elas vão deixando, depois ela não consegue nem ter forças para buscar o Senhor e fala: meu Deus, eu não tenho força para ir buscar, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ler a Bíblia, eu não consigo, por mais que eu queira, eu não consigo. Então não espere você ficar fraco espiritualmente para ir querer fazer alguma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esses vídeos têm sido um bênção na sua vida, eu espero que você se inscreva no canal, que você deixe aí seu comentário, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possam alcançar mais e mais vidas, para que a palavra de Deus seja propagada. Se você tem alguma sugestão sobre algum assunto, sobre algum tema, se você quiser deixar seu comentário, deixar sua experiência, fale aqui para mim no comentário. A sua opinião é muito importante para mim. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.